Amaterasu e autoestima. Leonardo Tondato de Mello. Unipersmo pequeno. Artigo traz uma reflexão sobre o mito de Amaterasu, a deusa sol do Japão a partir da ótica junguiana. O mito de uma das principais divindades do shintoísmo leva a importantes reflexões sobre o feminino, a autoestima e o autocuidado. Palavras-chave: mitologia, Amaterasu, autoestima. 60 As várias faces de Eva, o feminino na contemporaneidade. ISBN 978, 65, 5360, 134, 5. Editora Científica Digital. www.editoracientifica.org. Vol. 1. Ano 2022. Amaterasu, a deusa sol. Amaterasu é a deusa sol da mitologia japonesa, uma das principais kami, divindades, do shintoísmo. O mito de Amaterasu fala, dentre outras questões, sobre o nascimento dos japoneses, mas também pode ser pensado a partir do método de amplificação da psicologia analítica, trazendo aproximações com as questões da autoestima e da autoimagem, tão importantes na constituição de uma pessoa e para a vida em geral. A história da origem dos kamis e do próprio Japão é descrito no livro mais sagrado e antigo do país, o Kojiki, publicado pela primeira vez no ano 712, período Nara. Nele, duas divindades se apresentam, e isso é uma diferença muito importante entre as religiões monoteístas e politeístas. Izanagi, Izanami, as divindades da criação. Antes dessas duas deidades supremas existia apenas o caos. De acordo com o Shinto, foi graças aos irmãos e casal divino que o Japão foi criado. Com o tempo Izanami foi gerando, ou melhor, parindo novos deuses. Porém, ao gerar o kami do fogo Kagutsushi, Izanami morre com os ferimentos de queimadura durante o parto. Desolado e sozinho, Izanagi vai procurar por sua amada no mundo dos mortos do Shinto, o Yomi. Ao encontrá-la, Izanami diz para Izanagi não olhar para ela. Ignorando o alerta de Izanami, Izanagi a olha e vê que sua amada está apodrecida. Nesse momento, chocado com sua visão, Izanagi sai do reino dos mortos e retorna ao mundo dos mortais. Ao chegar ao mundo dos mortais, a Shiara no Nakatsukune, Izanagi foi se purificar no rio Tachibana. Nesse ritual 3 divindades nascem. A primeira foi a deusa do sol Amaterasu. Ela nasceu quando Izanagi jogou água em seu olho esquerdo. Depois surge o deus da lua Tsukuyomi, que nasce quando Izanagi joga água no seu olho direito. Por último veio Susanoo, o deus do mar e das tormentas, que surge após o kami derramar água em seu nariz. De acordo com o Shinto, Amaterasu, Tsukuyomi e Susanoo são os filhos mais importantes de Izanagi. Além disso, após o nascimento de seus filhos, Izanagi ficou feliz e nomeou Amaterasu como governante do Takamagahara, a planície celestial. Amaterasu é, entre outras coisas, essência de luz. Por isso ela é a mais importante, afinal, sua luz é fundamental tanto para Takamagahara, quanto para Shiara no Nakatsukune. Quando Susanoo se rebela e causa destruição nas planícies celestes, Amaterasu se assusta e se recolhe em uma caverna. O recolhimento de Amaterasu mergulha o mundo mortal e o mundo celeste em caos e escuridão, gerando uma série de desastres nos dois mundos. Sua ausência causou tantos danos que inúmeros outros kamis se reuniram para decidirem o que fazer para fazer a deusa do sol voltar ao seu lugar. Quando os deuses chegaram a um consenso, o Moikami, divindade da sabedoria, começa um ritual do lado de fora da caverna Amanivata, onde Amaterasu 61 As várias faces de Eva, o feminino na contemporaneidade. ISBN 978, 65, 5360, 134, 5. Editora Científica Digital. www.editoracientifica.org. Vol. 1. Ano 2022. Se refugiou. Para o ritual, o Moikami contou com a ajuda de outras divindades que criaram os tesouros imperiais do Japão: Yata no Kagami, o espelho sagrado, Kusanagi no Tsurugi, a espada sagrada, e Asaka no Magatama, a joia sagrada. Outros dois deuses fizeram uma espécie de adivinhação com ossos queimados, realizaram orações e prestaram oferendas à deusa do sol. Depois, Amenozumi, deusa da alegria, começou a dançar, enquanto 800 outros kami riam e diziam que existia uma divindade mais poderosa que Amaterasu. Ao ouvir o deboche dos deuses, Amaterasu duvidou da afirmação. Então, uma outra divindade mostra o espelho sagrado para a deusa do sol, que vê seu reflexo, mas não se reconhece. Quando Amaterasu se aproxima do espelho para ver melhor, outro kami a puxa para fora da caverna e a luz é devolvida ao universo. Eis o mito de Amaterasu, em que a luz é devolvida ao universo. Alguns aspectos simbólicos são importantes para a análise do mito, que seguirá através da ótica da psicologia analítica, criada por Carl Gustav Jung. É importante, essencial, para a análise e compreensão do mito e seus simbolismos presentes, o esclarecimento acerca da importância do mito e suas funcionalidades para a psicologia analítica. Há narrativas míticas, em suas histórias fantásticas, que contam sobre heróis, criaturas fantásticas e deuses, de um tempo imemorial e, ao mesmo tempo, não possuem uma linearidade cronológica. Os mitos trazem, na verdade, temáticas constitutivas da alma humana, portanto, trazendo questões arquetípicas, humanas. A projeção é possível e a identificação também, preservando a personalidade de quem lê, pois pode se reconhecer no mito ou no tema trazido por ele enquanto o mesmo ocorre em outro espaço de tempo, reino ou lugar, como no Olimpo, por exemplo, em mitologia grega.
A unidade atomística, portanto, indivisível do mito, recebe o nome de mitologema. Ela traz a parte nuclear, que é recontada e remontada ao longo do tempo histórico, mas que, em sua essência, na tal unidade atomística, continua intacta, inalterada. Os mitos são de grande valia para a psicologia analítica e para a psique, podendo nortear a consciência e auxiliar a mesma em situações diversas. O simples fato de existir alguém que já passou por tal situação, ou mesmo que ela foi narrada em uma história mítica, é um fator que auxilia na compreensão do sofrimento psíquico. O indivíduo se sente amparado, pois alguém também já passou pela mesma situação. Para Jung, os deuses e divindades funcionam como arquétipos. O postulado sobre arquétipos é uma das bases da teoria junguiana. O arquétipo fala sobre o arcabouço de experiências da humanidade sobre um dado tema, por exemplo. Todos, independente do lugar físico ou do momento histórico, sabem o que é mãe, pai, entre outros. O colorido das 62 As várias faces de Eva, o feminino na contemporaneidade, ISM 978, 65, 5360, 134, 5, Editora Científica Digital, www.editoracientifica.org, vol. 1. Ano 2022. A experiência individual é quem dá a formatação pessoal para o arquétipo. Ao mesmo tempo existe uma camada coletiva, da humanidade, sobre a experiência com dado tema. O arquétipo é, ao mesmo tempo, individual e coletivo. Sobre a questão do arquétipo, Ramos, 2002, afirma: os arquétipos são núcleos instintivos, passados de forma psicobiológica de geração a geração. A gênese do inconsciente coletivo é, portanto, a priori o nascimento. A criança já nasce com ele. Trazem padrões de comportamento herdados da humanidade desde seu surgimento. A noção de arquétipo, postulada por Jung, é eixo central de sua teoria. O arquétipo possui morada nas camadas mais profundas do inconsciente, denominada psicoide. Lá residem os núcleos arquetípicos, que trazem o colorido da experiência fenomenológica humana com algum fenômeno. Como já dito, possui um lado individual, que abarca a experiência do sujeito com aquela temática em si, e outro lado, o coletivo, abarcando a experiência de toda a humanidade com aquele fenômeno. É impossível, enquanto psique individual, abarcar toda a experiência da humanidade sobre tal fenômeno. Então se possui contato com o que é chamado de imagens arquetípicas. Tais imagens se manifestam para a consciência, que pode assimilá-la e apreendê-la. A psique é a imagem, se manifesta de maneira simbólica. Sobre a questão, Jacobi, 2017, o ser humano realmente tem necessidade de colocar, ao lado da compreensão concretamente realista do mundo e suas experiências, uma compreensão simbólica. O que pode ser constatado em muitas crianças já na mais tenra idade. A linguagem simbólica é acessível à psique. Em psicologia junguiana se utiliza o método de amplificação das imagens simbólicas, sendo usado, por exemplo, nas alegorias míticas. Aqui se constitui a utilização dos símbolos do mito de Amaterasu, por exemplo, e se analisa, os, ampliando-os. A própria amplificação consiste na utilização de mitos, historias culturais, a fim de se assimilar os conteúdos presentes em tais narrativas, visando esclarecimento, e ampliar os conteúdos e símbolos que podem ser trabalhados. Os mitos podem ser comparados em si, possuindo similaridades. A mitologia comparada se encarrega de tais comparações. Por qual motivo pode-se, então, comparar mitos de diferentes culturas? A mitologema é a mesma, ou seja, a estrutura nuclear de que tal mito e o outro se assemelham é a mesma. Por exemplo, Deus Thor nórdico, Xangô em mitologia africana e o Tupã da mitologia dos povos originários. Tais deuses podem ser comparados, pois possuem o mesmo princípio ativo, a mesma mitologema, que é o trovão. Assim, aspectos de um deus se assemelham ao outro, por trazerem a mesma mitologema em sua constituição. Na ótica junguiana, os deuses podem se apresentar como símbolos para a psique. Isso será melhor visto nas amplificações sobre o mito de Amaterasu. 63 As várias faces de Eva, o feminino na contemporaneidade, ISM 978, 65, 5360, 134, 5, Editora Científica Digital, www.editoracientifica.org, vol. 1. Ano 2022. Os deuses e as temáticas míticas trazem, portanto, temas arquetípicos, pois tocam em lugares constitutivos da alma, psique, humana. Nas alegorias míticas e dos contos de fadas percebemos temáticas como o amor, a dor, a morte e outras. A mitologia e a psique se relacionam desde os primórdios da humanidade. O mito surge como expressão da visão de mundo e de homem. A partir destas definições, vai se tornando evidente a relação entre mitos e arquétipos, pois os mitos nada mais são do que uma forma de expressão dos arquétipos, falando daquilo que é comum aos homens de todas as épocas, porque falam dos valores eternos da condição humana. Ainda sobre a questão, Melo e Mercadante, 2016, os mitos se referem às realidades arquetípicas, isto é, às situações com que todo ser humano se depara ao longo da vida, e vão além ao explicar, auxiliar e promover as transformações psíquicas, tanto no nível individual como no coletivo, de certa cultura. Toda a mitologia se torna, assim, uma forma de tomada de consciência, um elemento para nos identificar.
Existem mitos universais e os de cada cultura, mitos iguais para todas as épocas, com novas roupagens, porque que arquetípico é o tema e a partir deste tema podem surgir novas formas de colocação. Há importantes símbolos no mito em questão, que devem ser pensados sobre o mito de Amaterasu. Primeiramente, a figura do Sol, nas mitologias, geralmente é colocada como um atributo referente ao masculino e a figura da Lua, um atributo referente ao feminino. Para a psicologia analítica, a mulher possui uma contraparte interna inconsciente masculina, chamada de animus, e o homem possui uma contraparte interna e inconsciente feminina, chamada de anima. Sobre a anima, Ramos, 2002, versa, é a personificação da natureza feminina do inconsciente masculino. No homem seu consciente é masculino, porém, seu inconsciente é de natureza feminina, dominado pela anima. Sobre o animus, Ramos, 2002, afirma, é a personificação da natureza masculina do inconsciente feminino. Na mulher seu consciente é feminino, porém, seu inconsciente é de natureza masculina, dominado pelo animus. O fato de uma deusa possuir um atributo que, geralmente é associado ao masculino é algo importante. O Sol e seu simbolismo falam sobre a questão da consciência. Enquanto o dinamismo solar mostra as questões mais ligadas à lógica, à consciência e ao masculino, o dinamismo lunar traz aspectos relativos às sensibilidades, ao inconsciente e ao feminino. Pode-se pensar a aproximação da deusa com aspectos solares ao seu masculino interno. O animus é um arquétipo e, como todo arquétipo, pode se apresentar na polaridade positiva ou negativa. Em seu aspecto positivo, se percebe o desenvolvimento da assertividade 64 às várias faces de Eva, o feminino na contemporaneidade, ISM 978, 65, 5360, 134, 5, Editora Científica Digital, www.editoracientifica.org, vol. 1. Ano 2022 e praticidade de maneira energética, sem que uma postura rígida seja estabelecida, afinal o masculino e o feminino estão em consonância. O animus está ligado à palavra e à forma com a qual a mulher se manifestará através dela, realizar as suas colocações e expor os seus planejamentos e opiniões. A polaridade negativa do animus pode vir como um juiz interno rígido e inflexível, fazendo com que a mulher julgue a todos ao seu redor, incluindo a si mesma, tornando uma dura vivência. Aqui a inflexibilidade e a tirania vigoram, deixando a pessoa crítica em demasia e oprimindo a si mesma e ao outro. Em psicologia analítica, uma das ferramentas utilizadas no trabalho com os mitos e a mitologia em geral se trata da amplificação. A linguagem da psique é simbólica. A deusa Sol pode ser pensada como luz para aspectos importantes do feminino que necessitam de integração para a consciência. O mito mostra sobre como Amaterasu, após uma situação com o seu irmão, se retirou para uma caverna e lá se isolou. O fato de entrar na caverna e se retirar mostra, de maneira simbólica, momentos como o da depressão, em que a energia psíquica disponível se torna menor e o indivíduo pode vivenciar a chamada noite escura da alma. Há momentos em que uma necessidade maior de estar em contato consigo mesmo e adentrar a caverna se fazem necessários. A psique possui movimentos em que a energia psíquica segue para frente em progressão. Na progressão da libido, percebe-se movimentos do indivíduo rumo ao mundo externo e a adaptação deste com o meio no qual vive. Conquistas, expansões, entre outros, são fenômenos observados na progressão da libido. A regressão da libido possui um outro direcionamento da energia, o interno, onde a energia psíquica flui para o inconsciente, tendo aqui maior relevância as necessidades internas, ou seja, é uma adaptação do indivíduo às próprias exigências internas e ao mundo interior, é o processo de individuação. A individuação é meta do processo junguiano e fala sobre a tendência autorrealizadora que o indivíduo possui de se desenvolver, é a grande tópica da teoria junguiana. Os movimentos da libido e a sua própria concepção foi um ponto de rompimento entre Freud e Jung. Para Jung, libido significa energia, ampliando o conceito de libido direcionada ao objeto sexual, antes postulado por Freud. Tais movimentações podem ser de regressão ou progressão. Na progressão a libido está direcionada para o objeto e o mundo exterior, é o momento das conquistas, da adaptação ao externo e de expansão. A libido introvertida também mostra uma adaptação, todavia é implicada ao interno e à interioridade. Cabe pensar que esses movimentos não são efetuados de maneira consciente, muito pelo contrário, na regressão, por exemplo, o indivíduo não sente a sua energia disponível para a realização 65 as várias faces de Eva, o feminino na contemporaneidade, ISM 978, 65, 5360, 134, 5, Editora Científica Digital, www.editoracientifica.org, vol. 1, ano 2022 das tarefas. Sair, por exemplo, pode se tornar algo custoso, pois o indivíduo está voltado para o mundo interno. Aqui as imagens ganham forma e o diálogo interno com a alma, no sentido de psique, ganham vivificação. O momento de regressão de libido pode também ser vivenciado como a noite escura da alma, onde as coisas parecem não ter tanto sentido e o indivíduo se debruça sobre as profundezas de si mesmo, para posteriormente sair com a sua libido progressiva, trazendo as reflexões e transformações aprendidas na anterior regressão.
Cabe pensar que a psique ampliada e transformada não retorna para o seu ponto inicial, pois um processo ali ocorreu. Eis aqui, por exemplo, onde mito, imagem e símbolo se cruzam, fornecendo uma compreensão para os fenômenos que ocorrem na interioridade da psique. Entrar para dentro da caverna significa uma jornada em rumo de si mesmo para além das aparências, é em tal momento em que o indivíduo olha para si em profundidade, para além, por exemplo, das exigências sociais ou de outros, mas sim um mergulho dentro das profundezas do ser, que envolve responsabilidade e autocuidado. É necessário coragem para se aventurar nas profundezas do ser, nem tudo é um jardim de rosas, há lugares arenosos e pantanosos na psique, que também devem ser olhados, acolhidos e integrados. Esses lugares mostram também a necessidade da reflexão do real humano, imperfeito e com suas questões. Se recolher na caverna é introverter-se em si para se transformar, mudança tão importante, ao mesmo tempo, tão temida. Amaterasu e seu mito realizam um sussurro, convite para um olhar de si mesmo em profundidade, refletindo sobre a autoestima e o autocuidado. O autocuidado vai além dos cuidados com a estética e imagem, para além de redes sociais, versa sobre questões como: com quem me relaciono? Quem escolho como parceiro? Como anda a minha saúde financeira? Quais amigos me rodeiam? O autocuidado ultrapassa a esfera física e chega a lugares psíquicos que podem auxiliar na saúde e bem-estar em geral, tal como na autoestima e no cuidado sobre si mesmo. Olhar para a interioridade é um trabalho constante que envolve empenho, paciência e cuidado, em um ofício artesanal, onde o ser é a sua própria obra. Em uma sociedade cada vez mais fast, em que o tempo cronológico urge em cada pedido, a reflexão e a interioridade perdem espaços, que serão reivindicados de alguma maneira. Se os deuses são arquétipos que habitam a psique do humano, eles também podem castigar. O castigo dos deuses é algo discutido e temível desde os gregos. Como isso pode ser traduzido ao nível de psique e os arquétipos? Quando se negam temáticas importantes do ser, elas voltam, através da patologia. O que não é olhado, aproximado e trabalhado volta como um elemento sombrio à psique, subjugando-a. 66 As várias faces de Eva. O feminino na contemporaneidade. ISM 978, 65, 5360, 134, 5. Editora Científica Digital. www.editoracientifica.org. Vol. 1. Ano 2022. A sombra é um dos arquétipos postulados por Jung e versa sobre aspectos da personalidade que são muito importantes para o processo de indivíduo. Sobre ela, Ramos, 2002, diz: trata-se de um arquétipo, geralmente desconhecido do eu, que tende a ser projetado nos outros. Esse arquétipo esconde nossas virtudes e defeitos. O arquétipo da sombra não é negativo ou positivo em si, ele simplesmente o é. Todo arquétipo possui duas polaridades, negativa e positiva. A polaridade negativa na sombra, muitas vezes vista nos contos e nos mitos como a figura do vilão ou figuras maldosas, versa sobre aspectos importantes da psique individual, que todavia são negados pelo indivíduo, e tal negação faz com que sejam projetados no outro, muitas vezes de maneira acusatória. A polaridade positiva se mostra, primeiramente, no reconhecimento dos aspectos sombrios para a posterior integração na psique consciente, podem levar o indivíduo a descobrir potencialidades em si que não tinha anteriormente consciência e impulsiona o indivíduo na busca para novos caminhos. A entrada na caverna pode simbolizar, em um momento regressivo da psique, o confronto com o ser e seus aspectos sombrios, traduzidos como jogo entre luz e escuridão, é enfrentar os dragões internos e integrá-los em sua jornada. Lugares assombrosos da psique, escuros, necessitam de consciência, tal como a própria deusa Sol necessitou de seu retiro, para novamente trazer luz para a Terra. Ainda refletindo sobre o mito de Amaterasu, outro símbolo importante é o do espelho. Agora vamos nos encontrar com toda a beleza que nos habita. Você se vê bonita, ou acredita que para ser bela, você precisa ser um modelo, ou se encaixar em algum padrão ideal de beleza. A beleza passa, ultimamente, pelo viés social. Há maneiras colocadas pela moda como belo, tanto quanto vestimentas, como o corpo. Gilles Lipovetsky, que nasceu em 1944, coloca essas questões em suas obras, versando sobre o império do consumo, título de uma de suas obras, e outras questões que envolvem a moda e o consumismo em si. Em uma sociedade que mostra cada vez mais suas fotos em lugares belos e recheadas de filtros, a beleza é então um atributo pertencente ao virtual, ou como ela pode vir a ser. É importante a aceitação da singularidade, nem todos são iguais, cada corpo possui, em si, uma potencialidade, expressão e maneira de ser que são individuais. Em uma sociedade que objetifica o corpo da mulher, é importante tal compreensão. Sobre a questão da autoestima e aceitação de si, o conto Patinho Feio também reflete muito sobre tais aspectos e pode, dentro de tal prisma, ser aproximado. A versão utilizada foi encontrada no site culturagenial.com, escrita por Rebecca Fuchs. 67 As várias faces de Eva. O feminino na contemporaneidade. ISM 978, 65, 5360, 134, 5. Editora Científica Digital. www.editoracientifica.org. Vol. 1. Ano 2022. Era uma vez uma pata que escolheu cuidadosamente onde fazer o seu ninho.
Afinal os colocou em um local protegido, perto do rio, com muitas folhagens. A pata foi chocando os ovos até que eles começaram a se romper, dando origem a patinhos amarelinhos muito belos. Apenas um ovo, maior, permaneceu intacto. Intrigada, ela chocou ainda mais e depois acabou por ajudar a romper a casca com o bico. De lá saiu um filhote estranho, cinza, completamente diferente dos outros. Todos os que davam parabéns à pata, o peru, as galinhas, o porquinho, diziam que ela havia tido uma ninhada linda, exceto pelo patinho feio. Ele é grande sem graça, tem um ar abobalhado, acusavam aqueles que não sabiam lidar o pássaro diferente da ninhada. Os irmãos do patinho feio, percebendo a situação, passaram então a excluir aquele que era meio esquisito. Por fim a própria pata passou a sentir vergonha e abandonar o filhote diferente. E o patinho feio cresceu assim, sozinho e em sofrimento, tendo que aturar as bicadas das galinhas e a perseguição de outros animais. Cansado de sofrer, um belo dia o patinho feio resolveu fugir. Primeiro encontrou um lago repleto de marrecos. Lá não ligaram para o patinho feio. Habituado ao sofrimento, pelo menos era melhor passar mais despercebido do que levar com a agressão dos outros animais. Mas a tranquilidade durou pouco. Um dia caçadores chegaram e espantaram todos. Perdido novamente no mundo, encontrou uma outra lagoa que serviu de abrigo. Lá viu pela primeira vez belos cisnes brancos e ficou instantaneamente admirado. Ainda errante, procurou mais alguns abrigos e sofreu por todos onde esteve. Enquanto isso o patinho foi se desenvolvendo e, ao encontrar um novo abrigo, ao lado dos cisnes, descobriu pelo reflexo da água que ele próprio era também uma daquelas criaturas que tanto admirava. Os cisnes do grupo imediatamente deram as boas-vindas e o patinho, antes humilhado, passou a ter a companhia dos irmãos da mesma espécie, ficando com o coração cheio de felicidade. A história se encerra com a constatação de que um belo dia uma criança estava passeando pelo lago quando, ao olhar para o antigo patinho feio, e disse admirado: "Olhem, pais, tão lindo esse cisne novo, é o mais bonito de todos." Sobretudo, Amaterasu vem auxiliar, enquanto símbolo, abandonar os velhos conceitos e julgamentos sobre o que é belo e nos ajudar a perceber a singularidade, com a ajuda de um espelho, com a sua inteira presença, sem julgamentos e em total estado de permissão para acessar toda a sua beleza. 68 As várias faces de Eva, o feminino na contemporaneidade, ISBN 978, 65, 5360, 134, 5, Editora Científica Digital, www.editoracientifica.org, vol. 1, ano 2022. A deusa e seu mito, além de trazer luz para a natureza externa e interna, pode ser pensada sobre o sagrado dentro de cada um, sagrado também que pode ser pensado como da ordem da intimidade pessoal. Conhecendo-se melhor e desenvolvendo aspectos relativos à autoestima positiva, o indivíduo pode olhar para si em maior profundidade, conhecer melhor e integrar partes inconscientes de si mesmo e se desenvolver, além de ampliar a consciência. O mito de Amaterasu, embora antigo, se mostra atual e passa através de diferentes momentos históricos, trazendo uma importante reflexão. Mito e símbolos se entrecruzam em uma trama do imaginário da psique, trazendo sua relevância e sua atualidade, tal como um tema de grande relevância. Jung chama o processo de individuação como o sentido e a meta do processo são a realização da personalidade originária, presente no germe embrionário, em todos os seus aspectos. É o estabelecimento e o desabrochar da totalidade originária, potencial. Jung, 2014, parágrafo 186, p. 123. O mito japonês de Amaterasu traz a ideia de que o espelho fazia a luz divina sair da caverna e refletir sobre o mundo. No simbolismo siberiano, os dois grandes espelhos celestes refletem o universo. Na tradição Veda, o espelho é a miragem solar das manifestações, simboliza a sucessão de formas, a duração ilimitada e sempre imutável dos seres. Na literatura islâmica, o espelho mágico permite ler o passado, presente e futuro. A outra face do espelho inspira terror por descortinar nossa verdadeira alma. Nos contos de fada, aparece entre a madrasta e Branca de Neve entre a bela e a fera, sempre trazendo em seu reflexo a realidade. É a imagem que denuncia, que revela o que foi negado, desilude, traz o peso da verdade. O espelho coloca o homem de frente para sua face real. Pode-se considerar a alma como sendo um espelho. Assim, além de um simples reflexo, a alma passa a fazer parte do que se volta para ela. Sendo a alma um espelho perfeito, ela participa da imagem e, com isso, se transforma, existindo, portanto, uma relação entre o sujeito contemplado e o espelho que o contempla. A alma participa da própria beleza a qual ela se abre. Amaterasu retoma que a própria beleza precisa ser admirada primeiramente pelo próprio indivíduo. A verdadeira beleza vem de dentro, do sol interior. Quando se reconhece a própria beleza, brilha-se tanto que todos percebem e desejam ficar perto. Eis então uma ligação possível entre o mito de Amaterasu e a questão relativa à autoimagem e autoestima, como grandes auxílios para a constituição de uma pessoa. Retomando, novamente, o mito se reedita ao longo dos tempos e, por ser uma temática arquetípica, trata sobre um tema tão importante da alma humana, que é, ao mesmo tempo, antiga e atual.
69 As várias faces de Eva, o feminino na contemporaneidade. ISM 978, 65, 5360, 134, 5. Editora Científica Digital. www.editoracientifica.org, vol. 1. Ano 2022. Referência 1. Bolen.j.s. As Deusas é Mulher, Editora Paulus, SP, 1998. 2. Jacobi.j. Complexo, Arquétipo e Símbolo na obra de C.G. Jung, Editora Vozes, RJ, 2017. 3. Jung, CG. Obras completas. Petrópolis, RJ, Vozes, 2014. 4. Melo.l.t. Mercadante.f. Relações contemporâneas entre o envelhecer, a religião e cultura, sob a luz junguiana dentro da mitologia africana. Revista Kairos Gerontologia, V9, N4, P383, 399, 2016. 5. Ramos, L.M.A. Apontamentos sobre a psicologia analítica de Carl Gustav Jung. ETD, Educação Temática Digital, Campinas, SP, V4, N1, P 110, 144, 2008. DOI, 10, 203, 96, etd.v4 e 1616. Disponível em https://periódicos.bull.unicamp.br/hojes/index.ph/article/vie/616. Acesso em 30 de agosto 2021. 6. https://catadoresdelendas.com.br/japam/Amaterasu Deusa do Sol/7. https://www.culturagenial.com/conto-o-patinho-feio/